pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pausa para Prosa. Hoje nós vamos continuar falando sobre lei de atração e sobre o nosso poder da mente. O poder da nossa mente, ele é absoluto. E muitas pessoas não conhecem a informação ou não percebem que esse poder existe. Nos meus vídeos anteriores, em alguns desses vídeos, eu expliquei exatamente o processo que nós podemos utilizar de forma consciente, constante, para fazer com que a lei de atração trabalhe a nosso favor. Ou seja, produzimos imagens, magnetizamos essas imagens com emoções e a partir disso começamos a atrair as nossas metas e os nossos desejos. A minha busca do nosso vídeo de hoje é trazer para vocês uma consciência a respeito do que vocês fazem no dia a dia, na rotina, não necessariamente naquele momento em que você está intencionalmente produzindo uma meta, mas uma percepção mais ampliada de que a lei de atração ela é um fato que atua constantemente desde o momento que você nasceu. Então, no momento que você foi concebido, a lei já estava em funcionamento no planeta, e a partir do momento que você vive, todas as vezes que você pensa e que você produz imagens e produz emoções que magnetizam essas imagens, você está atuando a lei de atração, ou seja, está acionando o funcionamento da lei na sua vida. Mas eu quero trazer para vocês um aspecto ainda mais importante na lei de atração. Projetar imagens na mente é uma das bases, mas tem um aspecto que é do nosso uso comum e que eu acho importante que cada um de nós procure perceber, que é o nosso discurso. A palavra ela é a materialização do pensamento. Então, para fazer a lei de atração funcionar de uma maneira adequada na sua rotina diária, é importante, é fundamental que você perceba como é que anda o seu discurso. Muitas pessoas me dizem assim, mas eu faço direitinho as instruções do que você passa, eu faço lá o meu quadro de visualização, coloco imagens lindas, fico lá fazendo a minha meditação durante algum tempo, observando, mas as coisas não acontecem. E aí eu comecei a pensar, por que não? Como é que essas pessoas conseguem fazer com que a lei não funcione? Na verdade, o que acontece na vida delas é que a lei funciona só que trazendo aquilo que elas não desejam. E o que será que acontece? Conversando com essas pessoas, eu começo a perceber. Eu passo a prestar atenção no discurso delas e consigo perceber como elas pensam de forma negativa, Então vejam, é o equivalente a você fazer ginástica. As pessoas querem um corpo bonito, saudável. Se elas forem para a academia e fizerem 1 hora por semana, elas não vão ter o resultado que elas necessitam. E pior, se além de fazer 1 hora por semana apenas de exercício, elas também não mudarem seus hábitos e costumes, sua conduta de comportamento, que seja uma nova conduta, que seja uma conduta que seja condizente com a ideia de ficar magra, ela vai continuar gorda. Então a pessoa faz ginástica, às vezes as pessoas fazem ginástica durante muito tempo, Às vezes elas fazem ginástica e procuram, ou elas fazem ginástica e se entopem de pizza a semana inteira, o que não é congruente, ou elas fazem exercícios, procuram manter uma dieta, mas existe a palavra que elas utilizam, a maneira como elas falam a respeito de si mesmas e a respeito da meta que elas estão gerando, é um discurso totalmente em oposição àquilo que elas desejam, Então elas, ao invés de elas perceberem que desejando ser magras, elas têm que pensar, falar e se sentir como magras e agirem dessa maneira, não. Elas fazem um exercício físico, mas passam o tempo inteiro falando de gordura. Eu estou na academia porque eu quero ficar magra, porque nesse momento eu sou gorda. Eu tenho roupa de gorda, eu tenho pensamento de gorda, Então isso não resolve, E existem pessoas que, sem perceber, utilizam a força da palavra. A palavra tem uma força energética poderosíssima. No primeiro momento, minha sugestão para vocês é: observem como é o seu discurso. Esse discurso que você está usando hoje, ele é a tradução para você, uma das traduções de como você vem pensando. Então eu vejo pessoas dizendo que a vida está mais ou menos, que a vida vai andando. Algumas pessoas dizem que estão sobrevivendo, estão indo, amanhã vai ser um dia melhor, se Deus quiser, e quando, por sorte, acontecer, graças a Deus, elas vão conseguir as metas, elas vão... As pessoas têm autocríticas muito fortes, então o discurso delas é de que elas são pessoas muito difíceis, muito frágeis, muito fracas, muito feias, muito gordas, é sempre muito, ou pouco, um discurso sempre negativo, E aí, como é que você espera que a sua mente, apesar de ter uma imagem bonita, bem planejada, apesar de ter uma emoção ali magnetizando,
um momento do dia em que você faça uma meditação, se você passa as outras 23 horas do seu dia, vamos dizer, ok, as pessoas dormem 8 horas, se você passar 15, 20 horas do seu dia dizendo para si mesmo que aquilo não é possível, que aquilo não vai dar, você não vai conseguir o resultado que você deseja, né? Ah, não, a vida é muito difícil. Olha, você deseja uma meta, mas passa o tempo inteiro dizendo que a vida é muito difícil. Lá dentro da sua mente tem a imagem da meta e tem uma outra instrução dizendo que a vida é muito difícil. Então a mente vai atender que a vida é muito difícil e vai ficar tentando trazer a meta. Mas esta instrução vai anular esta. Então a vida vai continuar sendo muito difícil. E por que que esta instrução vai ter mais força? Porque você passa o tempo todo falando dela e não visualizando o que você deseja. Então é um conjunto de situações. No processo da lei de atração, o foco da sua mente e o seu discurso, eles têm que estar coordenados para o positivo, né? Você tem que pensar, ver, ouvir e sentir como alguém que já obteve a meta. Porque veja, se nesse momento você deseja ser magra, você não tem que dizer que você não quer mais ser gorda. Você tem que dizer, eu sou magra. Se você acha que nesse momento sua saúde não está equilibrada como você deseja, o seu discurso, a imagem da sua mente tem que ser sou saudável. Você tem que produzir imagens saudáveis, você tem que falar de uma maneira saudável e este pensar, sentir e falar coordenado gerará um comportamento saudável, né? Então você tem que dizer eu sou saudável, eu sou bonito, eu sou rico, eu mereço, eu posso, eu sou capaz. Eu sou uma filha de Deus, a minha vida é franca, é próspera, é rica. Mesmo que ainda não esteja neste momento, o seu planejamento já existe e o seu discurso tem que mudar, né? E qual é o exercício que você precisa fazer para entender e para colocar isso em funcionamento? Depois que você já escolheu a imagem do que você deseja realizar e já percebeu qual é a emoção que você tem que magnetizar essa imagem, e isso vocês vão encontrar nos meus outros vídeos, você vai começar a perceber o seu discurso a respeito da meta, né? Quando você pensa sobre a meta, olha, vamos imaginar o peso, né? Quando você pensa sobre a meta, você olha a imagem e fala assim, ah, como eu quero ser assim. Ok, esse discurso aparentemente está normal, né? Tá tranquilo, tá saudável, tá sadio. E depois em seguida você fala assim, eu não sei quando. Pronto, se você falar eu não sei quando, né? Será que vai ser possível? Será que um dia eu fico desse jeito? Né? Será? Discursos totalmente negativos, né? Tomar consciência de como você fala é imprescindível se você quiser melhorar a sua vida. Não adianta, por exemplo, você fazer preces na hora de dormir, você fazer visualização criativa no momento do dia e passar o tempo inteiro conectado às mensagens do Facebook, vendo só coisas tristes, coisas difíceis. No meu vídeo da semana passada, eu sugeri às pessoas que cada vez que a gente receba alguma coisa no Facebook ou alguma mensagem de amigos pro WhatsApp ou nós virmos na televisão alguma notícia difícil, o planeta está passando por um momento complicado, que a gente naquele segundo, ao invés de ficar focado, colocando a nossa energia, a nossa vibração, os nossos pensamentos, o nosso discurso em cima disso, que a gente pare por um segundo e envie uma vibração de amor e de paz para o planeta. Porque aí eu estou equilibrando as vibrações negativas. Então, embora a gente saiba que a situação não está muito saudável no nosso planeta nesse momento, cabe a cada um de nós, através do nosso pensamento, da nossa emoção, do nosso discurso, contribuir para que isso modifique. Então, o exercício é você começar a fazer perguntas a si mesmo. Como será o meu discurso? Será que o que eu falo é positivo? Porque não adianta eu me digo uma pessoa positiva, mas eu passo o tempo inteiro falando, criticando pessoas, me criticando, falando coisas negativas, falando que está muito difícil. Já peguei pessoas falando assim, não, eu quero muito pensar positivo, muito mesmo. Eu acho que pensar positivo é uma coisa importante, mas é tão difícil. Quando o cara fala isso, ele detonou, ele acabou de dizer uma coisa, o Mães ali no meio disse que tudo que está antes não existe mais. O que vale para aquela pessoa é o que ele está falando dali para frente. Então, embora ele diga que ele deseja o pensamento positivo, Mães é tão difícil, mas é tão difícil é o que fica na vida dele. O discurso dele mostrando como é que ele está pensando efetivamente. Então, é preciso que a gente comece a modificar também o nosso discurso, né? E veja, isso é um processo, tá, pessoal? Não é uma coisa assim que, comecei a falar positivo.
vai se observando, vai percebendo, eventualmente você vai quando você se propõe, né, a fazer uma limpeza interna em termos de discurso, você mesmo vai começar a prestar atenção no discurso das outras pessoas e no próprio. E daqui a pouco você vai começar a corrigir isso. Você vai começar a falar, olha, acabei de falar uma coisa negativa, isso não é bom. Imediatamente você produz uma nova frase positiva e, de preferência, projeta uma imagem a respeito daquilo. Então, se você acha que é muito difícil, imediatamente você diz, não, não, não. Isso é uma frase ainda da minha antiga personalidade, da forma como eu pensava antes. Agora, eu acho que as coisas são boas, são positivas, são fartas, são plenas. Por quê? Quando você fala, você está materializando aquilo que você está pensando. Portanto, quando você escolhe falar uma frase positiva, a sua mente é obrigada a trazer para dentro da projeção da tela mental uma imagem positiva. Não existe. A nossa mente dá um foco por vez. Então, você não consegue botar uma imagem negativa e falar positivo ou botar uma imagem positiva e falar negativo. Então, quando eu escolho falar positivo, automaticamente a minha mente puxa uma imagem positiva. E aí eu crio ali uma vibração. Imaginem, quando você pensa em você saudável, próspero, feliz, realizado, encontrando o seu caminho de vida, com muita prosperidade, com muita abundância, uma vida muito saudável, com relações saudáveis, com autoestima em harmonia, equilíbrio. Quando eu falo todas essas coisas e você me ouve, provavelmente a sensação interna é muito agradável. Muito diferente de tudo isso que você vem ouvindo e vem falando por aí. Eu não vou nem citar aqui nesse vídeo pra gente não entrar nessa vibração negativa. Então, gente, isso que eu ensino a vocês eu pratico na minha vida. Eu tenho um discurso positivo. Eu vejo as coisas acontecendo, eu acompanho as notícias do mundo, mas eu não me torno estas notícias, eu não entro na estatística. Eu sou uma pessoa que pensa, vê, ouve e sente. Eu falo, eu atuo de forma positiva. Eu penso em paz 24 horas por dia. Mesmo nos momentos em que muitas pessoas vêm falando de outras coisas, eu procuro manter o meu discurso e o meu pensamento sempre focado ali no melhor e na paz, né? Existiu um farmacêutico chamado Émile Coué, na França, que ele ficou muito famoso. Por quê? As pessoas que iam até a farmácia dele, ele é um dos precursores do pensamento positivo no mundo. As pessoas que iam até a farmácia dele pediam lá uma medicação qualquer, para qualquer tipo de doença, ele entregava a medicação e pedia que as pessoas, à medida que fossem tomando a medicação, repetissem uma única frase, que dizia o seguinte: todos os dias, sob todos os aspectos, vou cada vez melhor. Esta frase, se você adotar para si e passar a fazer dela um mantra, escolhendo ao longo do dia 3, 4 momentos em que você repita esta frase, né? Mas repita dizendo com vontade, com crença, acreditando de fato em cada uma das palavras, vibrando dentro das palavras, esta própria continuidade de discurso em cima disso vai fazer com que você comece a reprogramar sua mente. Porque a nossa mente ela registra as instruções sobre dois aspectos, de duas formas, ou por repetição ou por forte emoção. Então, quando você escolhe repetir uma mesma frase positiva, ela começa a te reconstruir. A sua mente é obrigada a atender o que você está pedindo. E o que você está pedindo a ela com a frase é: todos os dias, todos, sob todos os aspectos, físico, mental, emocional, energético, familiar, social, cultural, vou cada vez melhor, tá? Então repitam isso todos os dias, sob todos os aspectos, vou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os aspectos, vou cada vez melhor. Vejam, quando eu estou falando um discurso tão direcionado, eu estou pondo o foco da minha atenção e da minha energia naquilo. Aquilo que você põe o foco de atenção é aquilo que você energiza. E o que você energiza é o que ganha força, é aquilo que te dá estrutura. Então, se você passa o tempo todo falando coisas negativas, você está energizando as coisas negativas e criando uma vida horrorosa para você. A instrução que eu sempre passo nos meus vídeos é: se a sua vida não está boa, a vida humana é para ser boa. Existem pessoas sofrendo no mundo, mas o mundo está a caminho de se transformar. Este é um planeta que, curiosamente, se vocês perceberem, a doutrina católica fala do paraíso, fala, né? E algumas outras doutrinas do mundo falam também da Terra Prometida. Na verdade, essa Terra Prometida já existe. Quanto mais cada um de nós conseguir transformar em si alguém que é paz no mundo, como dizia Gandhi, eu citei Gandhi na minha última
palestra, no meu último vídeo, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Quanto mais você se transforma em paz, mais você contribui para a paz do mundo. E daqui a algum tempo, nós vamos ver todas as pessoas desse planeta vibrando dentro da paz e vivendo dentro da paz. A paz começa em você. Faça a sua parte, comece a fazer a sua vida ficar boa, porque ela pode e você merece que ela seja boa, como a minha vida é boa. No momento que eu aprendi a identificar o meu discurso negativo e trocar intencionalmente por um discurso positivo, na hora que eu comecei a usar a frase de Emile Coé, na hora que eu comecei a acreditar nessa frase e comecei a ver a minha vida se transformar, coisas que antes eu falava de uma maneira negativa, a gente nem percebe. Você está numa festa de aniversário, começa um monte de gente a falar negativo, daqui a pouco você está envolvido por aquilo ali. Eu corto esse padrão, eu não entro nessa vibração, eu saio de perto, eu estou alerta para que eu não deixe que o meu discurso entre dessa forma. À medida que você repete, você reprograma a mente de uma tal maneira que o discurso passa naturalmente a ser positivo. Você já não precisa mais ficar fazendo esse constante observar, aquilo passa a ser a sua personalidade, uma pessoa positiva. Então, observar o aspecto da linguagem é um dos elementos importantes para que você consiga fazer com que a sua vida fique maravilhosa, tá? Não diga quero ser saudável, diga sou saudável. Não diga quero ser feliz, diga sou feliz. Assim é a estrutura de linguagem que reprograma, que contribui para a reprogramação da mente, tá bom? Gente, eu desejo muito que vocês tenham aprendido essa nova instrução a respeito da mente humana, a respeito do seu poder pessoal. Nós somos seres muito poderosos. Eu desejo que a sua vida fique cada dia mais linda. Se ela não está linda agora, ela vai ficar. Vai trabalhando, vai buscando autoconhecimento, meditação, reflexões. Se na hora de dormir você sentar lá por 5 minutinhos e pensar sobre o seu dia, buscando ao longo do dia as instruções, o que você disse a si mesmo, como foi a sua instrução, aquilo que você falou para os outros, se você for fazendo esse movimento de autoconhecimento, trabalhando com ferramentas que possam te auxiliar nessa transformação, eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo a sua vida vai estar maravilhosa, mágica, plena, como ela deve ser. Muito obrigada pela tua presença de todas as semanas. Venha sempre, volte em breve. Eu peço a você que, se você gostou do meu vídeo, que você curta o vídeo e passe o meu vídeo, a minha informação, para todas as pessoas que você conhecer. Eu quero que esse planeta inteiro receba o máximo possível as minhas instruções. Eu ofereço essas instruções de coração. Eu desejo de verdade que nós possamos viver em paz, em harmonia, com profunda prosperidade e abundância. A minha vida é assim. E a sua vai se tornar em breve. Se ela já é, vai melhorar. E se não é, dá sempre a melhorar. E se não é, vai se tornar em breve. Fiquem com Deus. Obrigada de profunda gratidão. Eu envio a você o meu amor e o meu desejo que você volte logo. Até o próximo sonho. Namastê. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pausa para Prosa. Hoje nós vamos continuar falando sobre lei de atração e sobre o nosso poder da mente. O poder da nossa mente, ele é absoluto. E muitas pessoas não conhecem a informação ou não percebem que esse poder existe. Nos meus vídeos anteriores, em alguns desses vídeos, eu expliquei exatamente o processo que nós podemos utilizar de forma consciente, constante, para fazer com que a lei de atração trabalhe a nosso favor. Ou seja, produzimos imagens, magnetizamos essas imagens com emoções e a partir disso começamos a atrair as nossas metas e os nossos desejos. A minha busca do nosso vídeo de hoje é trazer para vocês uma consciência a respeito do que vocês fazem no dia a dia, na rotina, não necessariamente naquele momento em que você está intencionalmente produzindo uma meta, mas uma percepção mais ampliada de que a lei de atração ela é um fato que atua constantemente desde o momento que você nasceu. Né? Então, no momento que você foi concebido, a lei já estava em funcionamento no planeta, e a partir do momento que você vive, todas as vezes que você pensa e que você produz imagens e produz emoções que magnetizam essas imagens, você está atuando a lei de atração, ou seja, está acionando o funcionamento da lei na sua vida. Mas eu quero trazer para vocês um aspecto ainda mais importante na lei de atração. Projetar imagens na mente é uma das bases, mas tem um aspecto que é do nosso uso comum e que eu acho importante que cada um de nós procure perceber, que é o nosso discurso.
né? A palavra, ela é a materialização do pensamento. Então, para fazer a lei de atração funcionar de uma maneira adequada na sua rotina diária, é importante, é fundamental que você perceba como é que anda o seu discurso. Muitas pessoas me dizem assim, mas eu faço direitinho as instruções do que você passa, eu faço lá o meu quadro de visualização, coloco imagens lindas, fico lá fazendo a minha meditação durante algum tempo, observando, mas as coisas não acontecem. E aí eu comecei a pensar, por que não? Como é que essas pessoas conseguem fazer com que a lei não funcione? Na verdade, o que acontece na vida delas é que a lei funciona, só que trazendo aquilo que elas não desejam. E o que será que acontece? Conversando com essas pessoas, eu começo a perceber. Eu passo a prestar atenção no discurso delas e consigo perceber como elas pensam de forma negativa, né? Então vejam, é o equivalente a você fazer ginástica. As pessoas querem um corpo bonito, saudável. Se elas forem para a academia e fizerem 1 hora por semana, elas não vão ter o resultado que elas necessitam. E pior, se além de fazer 1 hora por semana apenas de exercício, elas também não mudarem seus hábitos e costumes, sua conduta de comportamento, que seja uma nova conduta, que seja uma conduta que seja condizente com a ideia de ficar magra, ela vai continuar gorda. Então a pessoa faz ginástica, às vezes as pessoas fazem ginástica durante muito tempo, né? Às vezes elas fazem ginástica e procuram, ou elas fazem ginástica e se entopem de pizza a semana inteira, o que não é congruente, ou elas fazem exercícios, procuram manter uma dieta, mas existe a palavra que elas utilizam, a maneira como elas falam a respeito de si mesmas e a respeito da meta que elas estão gerando, é um discurso totalmente em oposição àquilo que elas desejam, né? Então, elas, ao invés de elas perceberem que desejando ser magras, elas têm que pensar, falar e se sentir como magras e agirem dessa maneira, não. Elas fazem um exercício físico, mas passam o tempo inteiro falando de gordura. Eu tô na academia porque eu quero ficar magra, porque nesse momento eu sou gorda. Eu tenho roupa de gorda, eu tenho pensamento de gorda, eu tenho... Então isso não resolve, né? E existem pessoas que, sem perceber, utilizam a força da palavra. A palavra tem uma força energética poderosíssima. Num primeiro momento, minha sugestão para vocês é: observem como é o seu discurso. Esse discurso que você está usando hoje, ele é a tradução para você, uma das traduções de como você vem pensando. Então eu vejo pessoas dizendo que a vida está mais ou menos, que a vida vai andando. Algumas pessoas dizem que estão sobrevivendo, estão indo, amanhã vai ser um dia melhor, se Deus quiser, e quando, por sorte, acontecer, graças a Deus, né? Elas vão conseguir as metas, elas vão... Né? As pessoas têm autocríticas muito fortes, então o discurso delas é de que elas são pessoas muito difíceis, muito frágeis, muito fracas, muito feias, muito gordas, é sempre muito, ou pouco, um discurso sempre negativo, né? E aí, como é que você espera que a sua mente, apesar de ter uma imagem bonita, bem planejada, apesar de ter uma emoção ali magnetizando, um momento do dia em que você faça uma meditação, se você passa as outras 23 horas do seu dia, vamos dizer, ok, as pessoas dormem 8 horas, se você passar 15, 20 horas do seu dia dizendo para si mesmo que aquilo não é possível, que aquilo não vai dar, você não vai conseguir o resultado que você deseja, né? Não, a vida é muito difícil. Olha, você deseja uma meta, mas passa o tempo inteiro dizendo que a vida é muito difícil. Lá dentro da sua mente tem a imagem da meta e tem uma outra instrução dizendo que a vida é muito difícil. Então a mente vai atender que a vida é muito difícil e vai ficar tentando trazer a meta. Mas esta instrução vai anular esta. Então a vida vai continuar sendo muito difícil. E por que que esta instrução vai ter mais força? Porque você passa o tempo todo falando dela e não visualizando o que você deseja. Então é um conjunto de situações. No processo da lei de atração, o foco da sua mente e o seu discurso, eles têm que estar coordenados para o positivo, né? Você tem que pensar, ver, ouvir e sentir como alguém que já obteve a meta. Porque veja, se nesse momento você deseja ser magra, você não tem que dizer que você não quer mais ser gorda. Você tem que dizer: eu sou magra. Se você acha que nesse momento sua saúde não está equilibrada como você deseja, o seu discurso, a imagem da sua mente tem que ser: sou saudável. Você tem que produzir imagens saudáveis, você tem que falar de uma maneira saudável, e este pensar, sentir e falar coordenado gerará um comportamento saudável.
né? Então você tem que dizer: eu sou saudável, eu sou bonito, eu sou rico, eu mereço, eu posso, eu sou capaz. Eu sou uma filha de Deus, a minha vida é franca, é próspera, é rica. Mesmo que ainda não esteja neste momento, o seu planejamento já existe e o seu discurso tem que mudar, né? E qual é o exercício que você precisa fazer para entender e para colocar isso em funcionamento? Depois que você já escolheu a imagem do que você deseja realizar e já percebeu qual é a emoção que você tem que magnetizar essa imagem, e isso vocês vão encontrar nos meus outros vídeos, você vai começar a perceber o seu discurso a respeito da meta, né? Quando você pensa sobre a meta, olha, vamos imaginar o peso, né? Quando você pensa sobre a meta, você olha a imagem e fala assim: ah, como eu quero ser assim. Ok, esse discurso aparentemente está normal, né? Tá tranquilo, tá saudável, tá sadio. E depois em seguida você fala assim: eu não sei quando. Pronto, se você falar eu não sei quando, né? Será que vai ser possível? Será que um dia eu fico desse jeito? Né? Será? Discursos totalmente negativos, né? Tomar consciência de como você fala é imprescindível se você quiser melhorar a sua vida, né? Não adianta, por exemplo, você fazer preces na hora de dormir, você fazer visualização criativa num momento do dia e passar o tempo inteiro conectado às mensagens do Facebook, vendo só coisas tristes, coisas difíceis. No meu vídeo da semana passada, eu sugeri às pessoas que cada vez que a gente receba alguma coisa no Facebook ou alguma mensagem de amigos pro WhatsApp ou nós virmos na televisão alguma notícia difícil, o planeta está passando por um momento complicado, que a gente naquele segundo, ao invés de ficar focado, colocando a nossa energia, a nossa vibração, os nossos pensamentos, o nosso discurso em cima disso, que a gente pare por um segundo e envie uma vibração de amor e de paz para o planeta. Porque aí eu estou equilibrando as vibrações negativas. Então, embora a gente saiba que a situação não está muito saudável no nosso planeta nesse momento, cabe a cada um de nós, através do nosso pensamento, da nossa emoção, do nosso discurso, contribuir para que isso modifique. Então, o exercício é você começar a fazer perguntas a si mesmo: como será o meu discurso? Será que o que eu falo é positivo? Porque não adianta eu me digo uma pessoa positiva, mas eu passo o tempo inteiro falando, criticando pessoas, me criticando, falando coisas negativas, falando que está muito difícil. Já peguei pessoas falando assim: não, eu quero muito pensar positivo, muito mesmo. Eu acho que pensar positivo é uma coisa importante, mas é tão difícil. Quando o cara faz isso, ele detonou, ele acabou de dizer uma coisa. O Mães ali no meio disse que tudo que está antes não existe mais. O que vale para aquela pessoa é o que ele está falando dali para frente. Então, embora ele diga que ele deseja o pensamento positivo, Mães é tão difícil, mas é tão difícil é o que fica na vida dele. O discurso dele mostrando como é que ele está pensando efetivamente. Então, é preciso que a gente comece a modificar também o nosso discurso, né? E veja, isso é um processo, tá, pessoal? Não é uma coisa assim que, comecei a falar positivo. Vai se observando, vai percebendo, eventualmente você vai quando você se propõe, né, a fazer uma limpeza interna em termos de discurso, você mesmo vai começar a prestar atenção no discurso das outras pessoas e no próprio. E daqui a pouco você vai começar a corrigir isso. Você vai começar a falar: olha, acabei de falar uma coisa negativa, isso não é bom. Imediatamente você produz uma nova frase positiva e, de preferência, projeta uma imagem a respeito daquilo. Então, se você acha que é muito difícil, imediatamente você diz: não. Isso é uma frase ainda da minha antiga personalidade, da forma como eu pensava antes. Agora, eu acho que as coisas são boas, são positivas, são fartas, são plenas. Por quê? Quando você fala, você está materializando aquilo que você está pensando. Portanto, quando você escolhe falar uma frase positiva, a sua mente é obrigada a trazer para dentro da projeção da tela mental uma imagem positiva. Não existe. A nossa mente dá um foco por vez. Então, você não consegue botar uma imagem negativa e falar positivo ou botar uma imagem positiva e falar negativo. Então, quando eu escolho falar positivo, automaticamente a minha mente puxa uma imagem positiva. E aí eu crio ali uma vibração. Imaginem, quando você pensa em você saudável, próspero, feliz, realizado, encontrando o seu caminho de vida, com muita prosperidade, com muita abundância, uma vida muito saudável, com relações saudáveis, com autoestima em harmonia, equilíbrio. Quando eu falo todas essas coisas e você me ouve, provavelmente a sensação interna é muito agradável. Muito diferente de tudo isso que você vem ouvindo e vem falando por aí. Eu não vou nem citar aqui nesse vídeo para a gente não entrar nessa vibração negativa. Então, gente,
Isso que eu ensino a vocês, eu pratico na minha vida. Eu tenho um discurso positivo. Eu vejo as coisas acontecendo, eu acompanho as notícias do mundo, mas eu não me torno estas notícias, eu não entro na estatística. Eu sou uma pessoa que pensa, vê, ouve e sente. Eu falo, eu atuo de forma positiva. Eu penso em paz 24 horas por dia. Mesmo nos momentos em que muitas pessoas vêm falando de outras coisas, eu procuro manter o meu discurso e o meu pensamento sempre focado ali no melhor e na paz, né? Existiu um farmacêutico chamado Émile Coué, na França, que ele ficou muito famoso. Por quê? As pessoas que iam até a farmácia dele, ele é um dos precursores do pensamento positivo no mundo. As pessoas que iam até a farmácia dele pediam lá uma medicação qualquer, para qualquer tipo de doença, ele entregava a medicação e pedia que as pessoas, à medida que fossem tomando a medicação, repetissem uma única frase, que dizia o seguinte: todos os dias, sob todos os aspectos, vou cada vez melhor. Esta frase, se você adotar para si e passar a fazer dela um mantra, escolhendo ao longo do dia 3, 4 momentos em que você repita esta frase, né? Mas repita dizendo com vontade, com crença, acreditando de fato em cada uma das palavras, vibrando dentro das palavras, esta própria continuidade de discurso em cima disso vai fazer com que você comece a reprogramar sua mente. Porque a nossa mente, ela registra as instruções sobre 2 aspectos, de 2 formas, ou por repetição ou por forte emoção. Então, quando você escolhe repetir a mesma frase positiva, ela começa a te reconstruir. A sua mente é obrigada a atender o que você está pedindo. E o que você está pedindo a ela com a frase é: todos os dias, todos, sob todos os aspectos, físico, mental, emocional, energético, familiar, social, cultural, vou cada vez melhor, tá? Então repitam isso todos os dias, sob todos os aspectos, vou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os aspectos, vou cada vez melhor. Vejam, quando eu estou falando um discurso tão direcionado, eu estou pondo o foco da minha atenção e da minha energia naquilo. Aquilo que você põe o foco de atenção é aquilo que você energiza. E o que você energiza é o que ganha força, é aquilo que te dá estrutura. Então, se você passa o tempo todo falando coisas negativas, você está energizando as coisas negativas e criando uma vida horrorosa para você. A instrução que eu sempre passo nos meus vídeos é: se a sua vida não está boa, a vida humana é para ser boa. Existem pessoas sofrendo no mundo, mas o mundo está a caminho de se transformar. Este é um planeta que, curiosamente, se vocês perceberem, a doutrina católica fala do paraíso, fala, né? E algumas outras doutrinas do mundo falam também da Terra Prometida. Na verdade, essa Terra Prometida já existe. Quanto mais cada um de nós conseguir transformar em si alguém que é paz no mundo, como dizia Gandhi, eu citei Gandhi na minha última palestra, no meu último vídeo, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Quanto mais você se transforma em paz, mais você contribui para a paz do mundo. E daqui a algum tempo, nós vamos ver todas as pessoas desse planeta vibrando dentro da paz e vivendo dentro da paz. A paz começa em você. Faça a sua parte. Comece a fazer a sua vida ficar boa. Porque ela pode e você merece que ela seja boa. Como a minha vida é boa. No momento que eu aprendi a identificar o meu discurso negativo e trocar intencionalmente por um discurso positivo, na hora que eu comecei a usar a frase de Émile Coué, na hora que eu comecei a acreditar nessa frase, comecei a ver a minha vida se transformar, coisas que antes eu falava de uma maneira negativa, a gente nem percebe. Você está numa festa de aniversário, começa um monte de gente a falar negativo, daqui a pouco você está envolvido por aquilo ali. Eu corto esse padrão, eu não entro nessa vibração, eu saio de perto, eu estou alerta para que eu não deixe que o meu discurso entre dessa forma. À medida que você repete, você reprograma a mente de uma tal maneira que o discurso passa naturalmente a ser positivo. Você já não precisa mais ficar fazendo esse constante observar. Aquilo passa a ser a sua personalidade, uma pessoa positiva. Então, observar o aspecto da linguagem é um dos elementos importantes para que você consiga fazer com que a sua vida fique maravilhosa, tá? Não diga quero ser saudável, diga sou saudável. Não diga quero ser feliz, diga sou feliz. Assim é a estrutura de linguagem que reprograma, que contribui para a reprogramação da mente, tá bom? Gente, eu desejo muito que vocês tenham aprendido essa nova instrução a respeito da mente humana, a respeito do seu poder pessoal.
Nós somos seres muito poderosos. Eu desejo que a sua vida fique cada dia mais linda. Se ela não está linda agora, ela vai ficar. Vai trabalhando, vai buscando autoconhecimento, meditação, reflexões. Se na hora de dormir você sentar lá por 5 minutinhos e pensar sobre o seu dia, buscando ao longo do dia as instruções, o que você disse a si mesmo, como foi a sua instrução, aquilo que você falou para os outros, se você for fazendo esse movimento de autoconhecimento, trabalhando com ferramentas que possam te auxiliar nessa transformação, eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo a sua vida vai estar maravilhosa, mágica, plena, como ela deve ser. Muito obrigada pela tua presença de todas as semanas. Venha sempre, volte em breve. Eu peço a você que, se você gostou do meu vídeo, que você curta o vídeo e passe o meu vídeo, a minha informação, para todas as pessoas que você conhecer. Eu quero que esse planeta inteiro receba o máximo possível as minhas instruções. Eu ofereço essas instruções de coração. Eu desejo de verdade que nós possamos viver em paz, em harmonia, com profunda prosperidade e abundância. A minha vida é assim. E a sua vai se tornar em breve. Se ela já é, vai melhorar. E se não é, dá sempre a melhorar. E se não é, vai se tornar em breve. Fiquem com Deus. Obrigada de profunda gratidão. Eu envio a você o meu amor e o meu desejo que você volte logo. Até o próximo sonho. Namastê.